Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa aula, né? Hoje nós vamos dar continuidade da aula, né? Permutação com elementos repetidos. Na aula passada nós vimos permutação simples, agora vamos verificar a permutação com elementos repetidos. Então, é um assunto bem tranquilo. Definição. Imagine um conjunto que foi escrito com n elementos. E esses elementos, alguns deles foram repetidos, que eu chamei de alfa vezes. Outro elemento foi repetido com beta vezes, e assim por diante. Até um elemento repetido gama vezes. Então, como é que eu faço para calcular o número de permutações com letras que se repetem? Eu posso utilizar a matemática. Permutação dos n elementos vai ser dada assim. Permutação, alfa, beta e gama são os elementos que se repetem, e o n é a quantidade de elementos que eu tenho. Então ficaria fatorial de n sobre fatorial de alfa multiplicado pelo fatorial de beta até chegar na última letra que se repete. Então essa fórmula permite calcular a permutação quando eu tenho letras repetidas, mas é bem tranquilo de ser trabalhado, que a gente vai ver aqui nos exemplos seguintes, tá bom? Aplicação. Por exemplo, qual é o número de anagramas que podemos formar com as letras da palavra infinito? Então, eu não posso utilizar a regra que eu utilizei na aula passada, certo? Nesse caso aqui, observa aí que tem letras se repetindo. O N está se repetindo 2 vezes, o I 3 vezes, né? Então, eu posso utilizar o seguinte. Solução. O N é o total de letras da palavra infinito. O alfa é 3, que é as letras, né, do que o N está sendo repetido. No caso aí eu tenho 3 letras, né, no caso aí do I, né, desculpa. O beta são 2 letras, né, 2 letras repetidas também aí, que no caso aí é o N, né? O N repete-se 2 vezes e o I repete 3 vezes. Então, nesse caso aí, jogando na fórmulazinha, vai ficar a permutação de 3 e 2 sobre 8, que vai ficar o fatorial de 8 sobre 3 fatorial multiplicado por 2 fatorial. Então, esse cálculozinho aí você já sabe resolver. Então, organizando o 8 até chegar no 2, ficaria 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Cancelei o 2 fatorial com 2 fatorial. Observa que o 6 eu cancelei com 3 vezes 2, que dá 6. Né? Aí sobrou 8, 7, 5, 4 e 3. Multiplicando esses números que sobraram, vai ficar 3.360. Tem o número 1 embaixo, mas nesse caso não interfere, né? Um número dividido por 1 é o próprio número. Então, o número de anagramas da palavra infinito é igual a 3.360. Tranquilo? Vamos lá. Exemplo 2. Caleb, Cristina, Gabriel, Gabriele e Marissa querem formar uma sigla com 5 símbolos, sendo cada um a primeira letra de cada nome. Calcular o número total de siglas possíveis. Então vamos lá. Solução. As siglas vai começar com a primeira letra de cada nome. C, C, G, G, M. Então ele quer saber quantos anagramas podem ser formados, total de siglas. Observa que eu tenho 2 letras, C, que eu chamei de alfa, 2 letras G, que eu chamei de beta, e no total eu tenho 5 siglas, né? 5 letras aí. Então, substituindo na fórmulazinha, ficaria assim, 5 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Fazendo 5 chega até o 2, cancelo o 2 fatorial com 2 fatorial, sobrou 5 vezes 4 vezes 3, embaixo 2 vezes 1. Multiplicando embaixo, em cima e embaixo, ficou assim, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 dividido por esse 2, vai dar 30 siglas. Bem fácil, né? Bem tranquilo o conteúdo. Espero que vocês tenham entendido essa parte de permutação com elementos repetidos. É um assunto que cai bastante no PSC e CIS. Estudem, pratiquem e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.